Você está pensando em mudar de emprego ou até já decidiu que vai mesmo sair dessa empresa? Ou ainda está naquela fase em que você ainda não decidiu nada, mas sabe que do jeito que tá, não dá mais. Então, peraí, porque antes de você dar qualquer passo, eu preciso te falar uma coisa. Não é sobre o mercado, não é sobre o seu currículo, não é sobre qual cargo você vai procurar ou qual empresa vale a pena. É sobre o passo que a maioria das pessoas pula e que faz com que, mesmo depois da mudança, a insatisfação com a vida profissional continue exatamente igual. Se você já mudou de emprego antes e ficou com aquela sensação de era isso que eu queria e ainda não é, esse vídeo é pra você. Eu sou a Lawane, sou psicóloga e orientadora de carreiras e eu atendo profissionais que chegam até mim no momento de decisão. Decisão sobre sair, sobre ficar, sobre o que vem depois. E uma das perguntas que eu mais recebo é: o que você faz? É terapia ou é coach? E a resposta é curta: nenhum dos dois, mas também um pouquinho dos dois. E entender isso é o motivo desse vídeo, porque dependendo do que você tá vivendo, cada um desses caminhos entrega uma coisa diferente. E confundir um com o outro é exatamente o que faz as pessoas investirem tempo e dinheiro e continuarem no mesmo lugar. A terapia trabalha quem você é. Ela olha para os seus padrões, para sua história, para o que te move e o que te trava. É um trabalho profundo que faz diferença real na vida de todas as pessoas, que leva tempo porque precisa de tempo. Mas a terapia não é, e nem foi feita para ser, um planejamento específico de carreira. O objetivo dela não é te dizer o que fazer profissionalmente, é te ajudar a entender por que você faz o que você faz. E aí tem uma coisa que aparece muito aqui nos atendimentos que eu faço, que é a pessoa já tá em terapia. Às vezes já faz muitos anos, então ela já se conhece muito melhor do que antes, ela entende os seus padrões, sabe de onde vem alguns dos medos, mas ainda assim chega no momento em que ela olha pra carreira e ela não sabe o que fazer com tudo isso. O autoconhecimento tá lá, a tradução e decisão de carreira ainda não. Eu tive um cliente que ele chegou até mim com essa frase: eu faço terapia, mas eu preciso de uma orientação profissional. Preciso de algo voltado que olhe mesmo para o meu profissional. Porque eu me sinto perdido e eu preciso de uma orientação para onde eu vou. Isso não quer dizer que ele estava insatisfeito com a terapia. Ele estava reconhecendo que ele queria usar o tempo da sessão de terapia para outras demandas e queria um lugar específico só para falar de carreira, sem prejudicar as outras demandas que ele já estava em processo. E se você já fez algum trabalho de autoconhecimento, seja em terapia, seja por conta própria, mas ainda não sabe o que fazer com isso na prática na sua vida profissional, eu faço uma sessão diagnóstica onde a gente conversa sobre o que está acontecendo e o que faz sentido como próximo passo na sua vida profissional. E se você quiser saber mais, o link tá aqui na descrição. Mas continua aqui, porque o que vem agora é muito importante. Agora, falando de coaching em consultoria, ele é orientado para resultado. Então, ele parte do pressuposto de que você já sabe quem é e o que você quer. E o trabalho é traçar o caminho para chegar até lá. O problema é que a maioria das pessoas que procura consultoria de carreira ainda não sabe exatamente o que quer. E aí o processo começa a travar. As perguntas parecem rasas, as ferramentas não encaixam e a pessoa sai das sessões com tarefas, mas sem clareza. E tem um tipo específico de acompanhamento que eu vejo muito hoje, que é a mentoria de resultado. Então, a pessoa ela teve uma sessão muito rápida no cargo e ela ensina outras pessoas a fazerem o mesmo. Tem outras pessoas que migraram de área e mostram esse caminho que elas percorreram, ou uma que negociou o salário e agora vende o método que ela utilizou. E todas essas mentorias funcionam, mas elas funcionam para quem já sabe que quer aquilo. Se você ainda não sabe se quer crescer nessa empresa, se quer mudar de área, se quer empreender, a mentoria mais bem estruturada do mundo não vai te ajudar, porque ela ensina o movimento, não se aquele movimento é o seu. E tem algo que acontece quando a pessoa vai para esse tipo de acompanhamento sem ter passado pelo passo anterior, que é, ela segue o mapa de outra pessoa e ela chega no lugar que não é o dela. E aí vem aquela sensação de fiz tudo certo, mas ainda não é isso. E não era o método que estava errado. Na verdade, era só a ordem que não estava correta. E tem um passo que precisa acontecer antes de qualquer mudança. Antes de contratar uma mentoria, antes de fazer um curso, de mandar um currículo e até mesmo de pedir demissão. Ou até mesmo, principalmente, antes de pedir demissão. E esse passo é entender quem é você no contexto profissional, o que você valoriza, o que te move, o que definitivamente você não quer mais, o que você ainda não explorou, e não de forma genérica, de forma específica o suficiente para tomar uma decisão de longo prazo. E é exatamente isso que acontece dentro da orientação profissional. Ela tem uma ordem que não é negociável, que é autoconhecimento, interesses, informação e um plano de ação. Nessa sequência, sempre. E por que a ordem importa? Porque sem autoconhecimento, você não sabe filtrar os seus interesses. Sem entender os seus interesses, a informação de mercado não se conecta com nada. E sem isso,
qualquer plano de ação é um chute. Eu tive uma cliente que ela tinha 8 anos de trabalho de autoconhecimento e ela chegou até mim travada na vida profissional, porque ela sabia muito sobre si mesma, mas na hora de olhar para o mercado e decidir o que ela queria fazer profissionalmente, ela não conseguia chegar numa conclusão. A análise fazia o trabalho dela perfeitamente. O que faltava era alguém que ajudasse a traduzir esse autoconhecimento em uma decisão, em um plano específico para a carreira dela. Então, não são coisas que competem, são coisas que fazem trabalhos diferentes e complementares e que precisam acontecer numa ordem que faz sentido. A orientação profissional não substitui a terapia de jeito nenhum. Ela é um espaço específico para você focar 100% na sua vida profissional, no mercado e nas escolhas concretas de para onde ir. Ela também não substitui a mentoria. Ela vem antes. Primeiro você vai entender quem você é e o que você quer e depois você vai buscar algum curso, aperfeiçoamento e alguém que vai te mostrar os movimentos certos para chegar até esse objetivo final. A pessoa que teve uma ascensão muito boa no corporativo, ocupando o cargo XYZ, ela pode te ensinar exatamente o que ela fez. Mas, se você não sabe se quer fazer aquilo, você vai seguir o mapa dela, mas vai chegar num lugar que não é o seu. E é por isso que tanta gente muda de emprego e continua igual. O problema não era o emprego, era a mudança que veio antes do passo que deveria vir primeiro. E se você tá nesse momento de decidir o que fazer, o link para agendar uma sessão diagnóstica está na descrição. No próximo vídeo, eu vou falar sobre 3 perguntas que eu faço antes de qualquer decisão de carreira. São perguntas simples, mas que mudam completamente o que você vai fazer depois. Um abraço e até o próximo vídeo.